E a gente é assim na vida, né? Abacuque é nós na vida. Porque a gente é muito sensitivo, né? A gente é muito emocionalista, a gente olha para a realidade e fica assim, mas Deus existe? Se Deus existe, como é que Ele se utiliza do mal para disciplinar os outros? Se Deus é justo, como é que as coisas são tão injustas aos nossos olhos? Se Deus existe, por que Ele não ouve o clamor de quem está clamando? Aí a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente está vendo imediatamente, está sentindo agora. E Deus só chega para o profeta e diz, olha, anuncia a sentença, que a sentença é essa. Eu vou mandar um povo do mal para disciplinar esse outro povo que é do mal. E é legal a gente parar um pouquinho aqui, porque a gente precisa sempre lembrar que Deus criou o ser humano, e o ser humano não é um serzinho indefeso, não. O ser humano é terrível, né? É claro que o ser humano é maravilhoso, é artístico, é espirituoso, é criativo, mas uma das coisas que o ser humano é, depois da chamada queda do Éden, é que em meio às melhores coisas que os seres humanos são capazes de fazer, o fio condutor, o eixo, são as suas piores coisas. E você vê isso desde a tenra idade. Não estou aqui falando de uma educação tradicionalista, que você tem que castigar uma criança, ou seja, tornar a casca por meio do couro. Não é isso. Mas independentemente disso, o ser humano ele é muito interessante, porque no meio do sofrimento, no meio das limitações, ele consegue ser malandro, ele consegue dar rasteira nos outros. E aí você tem, por exemplo, dois grandes blocos de lutas políticas e sociais, um que a gente vai chamar de direita, que são aqueles seres humanos que aprendem a cinicamente assumir isso. Ah, a gente é assim, a gente der na cara mesmo, a gente fala o que a gente é, somos autênticos. E os outros seres humanos que vendem o ideal no discurso de esquerda, mas que existe a perversidade no meio disso, quando o ser humano olha e fala assim, eu posso usar o discurso de pobre para me enriquecer em cima dos pobres. Ou seja na direita, seja na esquerda, seja qual ideologia ou religião for, o ser humano é esse bicho papão que está o tempo todo atentando contra si. E com isso eu não estou querendo dizer que o ser humano não vale nada, mas a gente precisa concordar que se a gente não estiver em Cristo, o ser humano de fato não vale muita coisa não. Até porque essa ideia, né, de existir sem Cristo, ela é um pouco absurda. Porque você vê seres humanos existindo em função do time, existindo em função de ideologias, existindo em função de religião, existindo em função de uma série de outras idolatrias. E aí, quando ele é chamado a se decidir acerca de Deus, ele vira um filósofo. Por que eu tenho que seguir a Deus? Por que eu não posso apostar na minha autenticidade? Mas até esse discurso é o discurso do que gosta de ser escravo. Daí as palavras de Jesus. Olha, vocês podem falar o que vocês quiserem. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o que vocês têm até agora é só ilusão de liberdade. Porque você serve às suas ideias, você serve às suas percepções, você serve às suas limitações, você serve à sua filosofia, você serve às suas habilidades, você serve ao empresário que você quer colocar para sustentar o país, você serve ao ideólogo social que você acha que vai resolver o problema da humanidade. Por isso que quando o Filho te libertar é que você vai verdadeiramente ser livre, porque a vida muda, o olhar muda.